crianças, chegamos na sexta-feira. Mais uma aula de língua portuguesa. Quero que vocês tirem o livro de vocês de língua portuguesa. Tiraram o livro? Certo, crianças. Então, nós iremos para a página 34, páginas 34 e página 35. Nós iremos relembrar, hoje nós iremos fazer o quê? Relembrar o assunto que vimos durante toda a semana, certo, meus amores? Durante o capítulo 6, pois hoje findamos ele. Então, nós iremos relembrar esse assunto. Criança, a última página do capítulo 6, ela está bastante emocionante e interessante, porque ela está contada de que forma, meus amores? Alguém sabe me dizer de que forma? Alguém aprender direitinho? Está representada em histórias em quadrinhos. Como vocês identificaram isso? Através dos quadrinhos. O que mais que chamou? O que mais mostrou que isso é uma história em quadrinho? Que as falas dos personagens vêm em balões. E os balões, eles têm alguns com diferentes formas. Aqui também tem alguns símbolos. Tem onomatopeias. Muito bem. Vamos ler junto, crianças. A turma do 2º ano em Aprendendo em Quadrinhos. Gente, então vamos relembrar. O que aprendemos neste capítulo? Vamos? Nós estudamos as tirinhas e as as histórias em quadrinhos. Vimos que essas histórias são contadas em quadros. Nesses quadros, por meio de desenhos, são representados os personagens. Sim, e as falas e os pensamentos dos personagens aparecem em balões. E o formato desses balões indica se o personagem está gritando, sussurrando ou só pensando. Ou se mais de um personagem está falando ao mesmo tempo. Outra coisa, balões com símbolos pode ajudar a compreender as expressões dos personagens. Admirado, assustado, tive uma ideia. E as onomatopeias são aquelas palavras que aparecem nas histórias para representar os sons. Aqui ela fez o som da palma. E não foi só isso, nós também estudamos a escrita das palavras com M e N. Sim, aprendemos que as letras M e N e o tio indicam um som nasal, como nas palavras tempo, canto e não. Aprendemos que para saber quando usar o M ou N, ao representar o som nasal no final da sílaba, precisamos verificar a consoante inicial da sílaba seguinte. Se a consoante for P ou B, usamos M. Mas se for outra consoante, usamos N. E o tio só aparece nas vogais A ou O. E como nas palavras balão e balões, uau, a gente é fera mesmo. Então, aqui resumindo, criança, ele contou toda a história, tudo que vimos no capítulo 6. Sobre histórias em quadrinhos, sobre tirinhas, sobre o som nasal, sobre onde colocar a letra M e N. E aproveitamos bastante, né? Cada momento dessas aulas. Agora eu já sei que história em quadrinho e tirinha é diferente. Sei também onde eu coloco o M e o N. Agora eu não vou mais me confundir. E sei quais as letras fazem parte e que dá o som nasal. Sei que o som nasal é aquele som que sai pela boca e pelo nariz. Como eu identificar uma sílaba nasal com o som nasal? Eu
posso colocar a minha mão fechando o meu nariz e falar a palavra pela boca. Se o meu nariz der aquela tremidinha, é porque a sílaba ela tem o som nasal. Então, o som de nasalização. Essa, criança, foi o nosso resumo de toda a aula que nós tivemos no capítulo 6. Foi uma aula bastante divertida, que falava em histórias e quadrinhos. Consegui compreender tudo direitinho, não foi, crianças? Hoje eu irei também falar para vocês que vocês já estão lendo o livro O Menino que Quebrou o Tempo. Alguém já leu esse livro? Alguém? Lembra que eu já passei as páginas para vocês lerem em casa. Esse livro, criança, é do José Maviel Monteiro. É um livro que conta a história de Pedro Paulo, um menino bastante curioso que queria entrar na casa de Mané Mota, um senhor que construía, que ajeitava brinquedos velhos, que consertava relógios e que ele vivia sozinho, porque ele achava que Mané Mota conseguia controlar o tempo, porque ele era que fazia arrumar relógio, essas coisas. E um dia, com sua curiosidade, ele entra na casa de Mané Mota escondido e quebra a sua... E no susto, porque ele viu a sapa fulô, ele se assusta com a sapa, uma sapa muito grande e feia. Ele vai e quebra a sua ampulheta, a ampulheta de Mané Mota. E o tempo parou. Ninguém mais parou em 5, me parece que 5:10, que o tempo parou, ninguém mais continuava, o tempo não anoitecia, não era criança, o relógio não passou mais as horas. E eles começaram a perceber que todos os lugares o relógio não estava mais trabalhando, não estava mais fazendo o seu movimento. Então, criança, aí começou toda a aventura da cidade. Até eles entenderem o que havia acontecido realmente. O tempo parou de verdade? Será que o relógio ele era o responsável para que o tempo parasse? O que eles descobriram? O que eles perderam durante todo esse tempo? Então, hoje eu vou ler para vocês, e todas as sextas eu vou tirar um tempinho para ler história para vocês, certo, criança? Para nós interpretarmos direitinho, um dia iremos confeccionar aqui juntos a ampulheta. E hoje eu vou ler a página 5, somente esta página. Na próxima eu continuarei lendo o restante. Pé ante pé, Pedro Paulo entrou na casa encantada do velho Mané Mota. Encantada porque tinha tantos aparelhos estranhos, tanta velharia jogada pelos cantos, que ninguém se espantaria se de repente dali pulasse um fantasma em carne e osso. Ou melhor, em sombra e lençol, porque fantasma não tem carne e osso. O velho Mané Mota era o relojoeiro da cidade, relojoeiro e colecionador. Tinha um montão de relógios, grandes, pequenos, carrilhões, luminosos, com bonecos que se movimentavam uma infinita variedade. Mas suas mãos mágicas não apenas consertavam relógios, elas faziam bonecas mudas voltar a falar, trizinhos enguiçados tornar a virar cambalhotas. Eram elas que acudiam às crianças quando seus brinquedos quebravam. Das mãos habilidosas do velho também se aproveitavam as mamães para consertar um liquidificador, um ferro elétrico e um rádio, sei lá mais o que. Então, crianças, o livro é bastante interessante. Deixo dica hoje na sexta-feira para continuar lendo o livro O Menino que Quebrou o Tempo, de José Maviel Monteiro. Até a próxima semana, um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus.